Patrística. Didaqué. Instrução dos 12 Apóstolos. Introdução. 1. A descoberta do documento. Em 1873, o metropolita grego de Nicomédia, Monsenhor Filóteo Bryennius, encontrou, na biblioteca do Mosteiro do Santo Sepulcro, em Constantinopla, um rolo de manuscritos em grego, datado de 1056. Entre os vários manuscritos, achava-se um dos documentos mais importantes da era pós-apostólica, com o título de Didaqué, ou Ensino dos 12 Apóstolos. Em 1883, 10 anos depois de sua descoberta, Monsenhor Bryennius deu-lhe a primeira edição, em Constantinopla. Depois, em 1887, o documento foi levado para Jerusalém, deixado na Biblioteca Patriarcal, onde se encontra até hoje. De lá para cá, este documento não deixou de ser reeditado, estudado e pesquisado por inúmeros especialistas. As numerosas menções de passagens da Didaqué nos escritos dos primeiros séculos cristãos testemunham sua importância. Alcançou grande sucesso especialmente no Oriente, onde era tido por alguns como inspirado. Por esta razão, o historiador Eusébio de Cesareia coloca-o entre os apócrifos, reconhecendo que não é obra de nenhum dos apóstolos. História Eclesiástica 3, 25, 4. De fato, a obra não contém nada da pregação evangélica ou que lembre a pregação dos apóstolos. É antes, um compêndio de preceitos morais, de instrução sobre a organização das comunidades, sobre a oração, o jejum, a administração do batismo, e a celebração da Eucaristia. 2. Autor, data e lugar de origem. Usada juntamente com os livros do Antigo Testamento de Tobias, Judite, Ester, Sabedoria de Salomão e Eclesiástico, a Didaqué servia de catequese ou instrução aos convertidos. Muito em voga no Egito, como provam os papiros de Santo Atanásio, a partir do século IV foi, pouco a pouco, decrescendo sua importância, sendo substituída por outros textos que correspondiam melhor à nova situação da Igreja. Mas quem teria sido seu autor? Qual teria sido sua pátria de origem? Muitas hipóteses foram levantadas para explicar a origem, a data da composição e seu autor. Alguns, como a von Arnack, julgam que a Didaqué está construída em cima de um escrito fundamental judaico que serviu de base aos primeiros capítulos que, interpolados e adicionados mais tarde, adquiriram a forma atual. Mais problemática é a dependência que outros afirmam ter a Didaqué da chamada Carta de Barnabé. De fato, os capítulos 18, 19 e 20 da referida carta coincidem quase textualmente com passagens dos 5 primeiros capítulos da Didaqué. O livro 7º das Constituições Apostólicas é uma reprodução muito interpolada de toda a Didaqué. Aproximações entre a Didaqué e passagens da Apologia de Aristides, de Justino, de Taciano, de Teófilo de Antioquia, de Ireneu, oráculos sibilianos, Tertuliano e Orígenes, complicam o estabelecimento de sua originalidade e autenticidade. Quanto à época da composição, oscilam os analistas entre os anos 70 a 120 d.C.
Contudo, o estado das comunidades cristãs que se descreve aí é inteiramente análogo ao dos últimos tempos apostólicos, além de que outros indícios, como o título de servo de Deus para Jesus, a simplicidade litúrgica, o batismo em água corrente, nenhuma preocupação com o credo universal, nenhuma referência aos livros do Novo Testamento, inclinam a indicar para sua composição os últimos decênios do século I, mais em particular em torno dos anos 80 a 90 depois de Cristo. Não há concordância também quanto ao local da composição. Esta compilação anônima teria sua origem numa comunidade da Síria, da Palestina, do Egito ou Pela, na Pérea, para onde teriam se refugiado muitos judeu-cristãos por ocasião da Guerra Civil, desencadeada pelos zelotas a partir do ano 66 depois de Cristo. Segundo um dos maiores especialistas na Didaqué, J.P. Audet, ela teria sua origem na Síria, talvez em Antioquia, apoiando-se na crítica das fontes, na última década do século I. A julgar pelos conhecimentos do Antigo Testamento, pelo modo de proceder dos rabinos, pelas frequentes alusões aos usos judaicos, pela abstenção de toda polêmica contra os judeus, seu autor deve ser um judeu convertido. Talvez um companheiro ou ouvinte dos apóstolos. Pela escolha do material, pelo espírito que o anima, pela experiência que revela e seu minucioso conhecimento da liturgia e usos eclesiásticos, somos induzidos a crer que o autor compilador era um ministro sagrado de idade avançada, formado na escola de Tiago Menor, que teria imigrado para a Síria por ocasião da Guerra Civil. Para ele, o cristianismo é, antes de tudo, uma doutrina moral de caridade e fraternidade. Um homem com muito espírito de reconciliação e de prudência. 3. Estrutura e conteúdo. Esta pequena obra compõe-se de 16 capítulos. Pode-se ver nela uma estrutura ternária acrescida de um epílogo. Assim, os conteúdos contextuais de 1 a 6 formam uma parte doutrinal ou catequética. Contém instruções morais, orientações sobre a maneira de instruir os catecúmenos. As regras morais são apresentadas sob a imagem dos dois caminhos. O do bem, isto é, o caminho da vida, e o do mal, ou o caminho da morte. A vida consiste em amar a Deus e ao próximo. O amor ao inimigo é colocado no início. Recomendação das esmolas, deveres para com os membros da família, para com os mestres, confissão dos pecados, abstenção dos alimentos sacrificados aos ídolos. Deve-se lembrar que o recurso à simbologia dos dois caminhos indica um empréstimo da literatura grega muito antiga. Era já utilizada também nas sinagogas helenísticas para a instrução dos prosélitos. Os conteúdos contextuais de 7 a 10 formam a segunda parte. Dão instruções litúrgicas. Instruções sobre o modo de administrar o batismo, sobre o jejum, a oração e a Eucaristia. O batismo normalmente deve ser feito em água viva, isto é, corrente. Usa-se uma fórmula trinitária para o batismo. Batizando e batizante devem jejuar 1 ou 2 dias antes da administração do sacramento. Aconselha-se a todos jejuar 2 vezes por semana e rezar 3 vezes ao dia a oração do Pai Nosso. A terceira parte é composta pelos conteúdos contextuais de 11 a 15.
Eles expõem as instruções disciplinares e prescrevem o que há de ser observado pelos fiéis que vêm de fora e o que devem fazer na comunidade. Explica-se o modo de distinguir os verdadeiros e os falsos profetas. Caridade e prudência em hospedar os peregrinos cristãos. Prescrições sobre a vida interna da comunidade. A celebração dominical, a ordenação dos bispos e diáconos, a correção fraterna. Essas regras denotam o estado de transição por que passa a Igreja. É difícil precisar as funções dos ministros. É mesmo provável que, sob nomes diferentes, realizavam as mesmas funções. A pregação e a celebração da Eucaristia são os dois atos principais. A pregação parece ser reservada aos apóstolos e profetas. Parece que os profetas e doutores eram substituídos pelos episcopos. Os profetas, como sumos sacerdotes para os fiéis, tinham direito ao dízimo e a render graças após a celebração, à vontade. Tem-se a impressão que uma hierarquia começou a se formar na base dos episcopos e diáconos, aos quais se ajuntavam em certas ocasiões, principalmente para a pregação e o ensino, o apóstolo, ou o profeta ou o doutor. Só os episcopos e os diáconos são objeto de uma eleição e de uma espécie de consagração. Não há nenhum sinal de um episcopado monárquico e nunca se menciona a palavra presbítero. Finalmente, o conteúdo contextual 16, um epílogo, adverte os fiéis para a segunda vinda de Cristo. Exorta os cristãos a estarem prevenidos para o dia do Senhor. Neste aspecto a didaquê é bem explícita. Em primeiro lugar, ela fornece os sinais precursores do fim. Não se sabe a hora em que o Senhor virá. Nestes dias os falsos profetas e os corruptores se multiplicarão, o amor se mudará em ódio, e então aparecerá, como se fosse Filho de Deus, o sedutor do mundo. Ele fará coisas iníquas. Muitos perecerão. Alguns serão salvos pelo anátema que é Jesus Cristo, que será objeto de contradição e sobre quem se diz o anátema, conforme Gálatas 3:13 e 1 Coríntios 12:3. Em seguida, aparecerão os sinais da verdade, a voz da trombeta, a ressurreição dos mortos, não de todos, mas dos santos que devem acompanhar o Senhor. Então o Senhor virá sobre as nuvens do céu. Conclusão. Prescindindo de muitos pormenores que iluminam a vida interna das primeiras comunidades cristãs, a didaqué foi de capital importância na história dos dogmas, na história da liturgia. Não é de se admirar o vivo interesse que despertou, imediatamente a sua descoberta no século passado, e o imenso trabalho científico que se desenvolveu a seu respeito. É o único documento que conhecemos intermediário entre a geração apostólica e a Igreja pós-apostólica. Compilado por um judeu convertido, apresenta traços numerosos de judaísmo e da dialética rabínica. Mostra como se efetuou a passagem do judaísmo ao cristianismo. Assinala o que fora conservado das cerimônias judaicas e como se operou a transformação que lhe infundiu uma vida nova. Permite compreender qual era o estado moral e social dos primeiros cristãos. Transformou-se, por isso, num documento de suprema importância para teólogos, liturgistas e historiadores. Instrução dos 12 apóstolos. Instrução do Senhor para as nações, por meio dos 12 apóstolos.
A. Os dois caminhos. 1. Existem dois caminhos. Um é o caminho da vida, e o outro, o da morte. A diferença entre os dois é grande. Viver é amar. 2. O caminho da vida é este. Em primeiro lugar, ame a Deus, que criou você. Em segundo lugar, ame a seu próximo como a si mesmo. Não faça a outro nada daquilo que você não quer que façam a você. 3. O ensinamento que deriva dessas palavras é o seguinte: bendigam aqueles que os amaldiçoam, e rezem por seus inimigos, e ainda jejuem por aqueles que os perseguem. Com efeito, se vocês amam aqueles que os amam, que graça vocês merecem? Os pagãos não fazem o mesmo. Quanto a vocês, amem aqueles que os odeiam, e vocês não terão nenhum inimigo. A violência do amor. 4. Não se deixe levar pelos impulsos instintivos. Se alguém lhe dá uma bofetada na face direita, ofereça-lhe também a outra face, e você será perfeito. Se alguém o força a acompanhá-lo pelo espaço de 1 quilômetro, acompanhe-o por 2. Se alguém tira o seu manto, entregue-lhe também a túnica. Se alguém toma alguma coisa que pertence a você, não a peça de volta, pois você não poderá fazer isso. O amor de partilha. 5. Dê a quem pede a você e não peça para devolver, pois o Pai quer que os seus bens sejam dados a todos. Feliz aquele que dá conforme o mandamento, porque será considerado inocente. Ai de quem recebe. Se recebe por estar necessitado, será considerado inocente. Mas se recebe sem ter necessidade, deverá prestar contas do motivo e da finalidade pelos quais recebeu. Será posto na prisão e interrogado sobre o que fez. E daí não sairá até que tenha devolvido o último centavo. 6. A esse respeito, também foi dito: que a sua esmola fique soando nas mãos, até que você saiba para quem a está dando. Exigências do amor ao próximo. 2. O segundo mandamento da instrução é este. 2. Não mate, não cometa adultério, não corrompa os jovens, não fornique, não roube, não pratique magia, nem feitiçaria. Não mate a criança no seio de sua mãe, nem depois que ela tenha nascido. 3. Não cobice os bens do próximo, não jure falso, nem preste falso testemunho. Não seja maledicente, nem vingativo. 4. Não seja duplo no pensar e no falar, porque a duplicidade é a armadilha mortal. 5. Que a sua palavra não seja falsa ou vazia, mas se comprove na prática. 6. Não seja avarento, nem ladrão, nem fingido, nem malicioso, nem soberbo. Não planeje o mal contra o seu próximo. 7. Não odeie a ninguém, mas corrija uns, reze por outros, e ainda ame os outros mais do que a si mesmo. As raízes do mal e do bem. 1. Meu filho, procure evitar tudo o que é mal e tudo o que se pareça com o mal. 2. Não seja colérico, porque a ira conduz para a morte. Também não seja ciumento, nem briguento ou violento, porque os homicídios nascem de todas essas coisas. 3. Meu filho, não seja cobiçoso de mulheres, porque a cobiça leva à fornicação. Evite falar obscenidades e olhar com malícia, pois os adultérios surgem de todas essas coisas. 4. Meu filho, não seja dado à adivinhação, pois a adivinhação leva à idolatria.
Também não pratique encantamentos, astrologia ou purificações, nem queira ver ou ouvir sobre essas coisas, pois de todas essas coisas provém a idolatria. 3:5 Meu filho, não seja mentiroso, porque a mentira leva ao roubo. Não seja ávido de dinheiro, nem cobice a fama, porque os roubos nascem de todas essas coisas. 3:6 Meu filho, não seja murmurador, porque a murmuração leva à blasfêmia. Não seja insolente, nem tenha mente perversa, pois as blasfêmias nascem de todas essas coisas. 3:7 Seja manso, porque os mansos receberão a terra como herança. 3:8 Seja paciente, misericordioso, sem maldade, tranquilo e bom, respeitando sempre as palavras que você tiver ouvido. 3:9 Não se engrandeça a si mesmo, nem se entregue à insolência. Não se junte com os grandes, mas converse com os justos e pobres. 3:10 Aceite como boas as coisas que lhe acontecem, sabendo que nada acontece sem o consentimento de Deus. A pessoa inserida na comunidade. 4:1 Meu filho, lembre-se dia e noite daquele que anuncia a palavra de Deus para você, e honre-o como se fosse o próprio Senhor, pois o Senhor está presente onde é anunciada a soberania do Senhor. 4:2 Procure estar todos os dias na companhia dos fiéis, para encontrar apoio nas palavras deles. 4:3 Não provoque divisão. Pelo contrário, reconcilie aqueles que brigam entre si. Julgue de modo justo, corrigindo as culpas sem fazer diferença entre as pessoas. 4:4 Não fique hesitando sobre o que vai ou não acontecer. 4:5 Não seja como os que estendem a mão na hora de receber e a retiram na hora de dar. 4:6 Se você ganha alguma coisa com o trabalho de suas mãos, ofereça-o como reparação por seus pecados. 4:7 Não hesite em dar, nem dê reclamando, pois você sabe quem é o verdadeiro remunerador da sua recompensa. 4:8 Não rejeite o necessitado. Divida tudo com seu irmão, e não diga que são coisas suas. Se vocês estão unidos nas coisas que não morrem, tanto mais nas coisas perecíveis. 4:9 Não se descuide de seu filho ou de sua filha. Pelo contrário, instrua-os desde a infância no temor de Deus. 4:10 Não dê ordens com rudeza ao seu servo ou à sua serva, pois eles esperam no mesmo Deus que você, para que não percam o temor de Deus, que está acima de uns e outros. Com efeito, ele não virá chamar a pessoa pela aparência, mas aqueles que o Espírito preparou. 4:11 Quanto a vocês, servos, sejam submissos aos seus senhores, com respeito e reverência, como a imagem de Deus. 4:12 Deteste toda hipocrisia e tudo o que não seja agradável ao Senhor. 4:13 Não viole os mandamentos do Senhor. Guarde o que você recebeu, sem nada acrescentar ou tirar. 4:14 Confesse as suas faltas na reunião dos fiéis, e não comece a sua oração com má consciência. Este é o caminho da vida. O caminho da morte. 5:1 O caminho da morte é este. Em primeiro lugar, é mau e cheio de maldições.
homicídios, adultérios, paixões, fornicações, roubos, idolatrias, práticas mágicas, feitiçarias, rapinas, falsos testemunhos, hipocrisias, duplicidade de coração, fraude, orgulho, maldade, arrogância, avareza, conversa obscena, ciúme, insolência, altivez, ostentação e ausência de temor de Deus. 5:2 Por esse caminho andam os perseguidores dos bons, os inimigos da verdade, os amantes da mentira, os que ignoram a recompensa da justiça, os que não desejam o bem nem o julgamento justo, os que não ficam atentos para o bem, mas para o mal. Deles está longe a calma e a paciência. São amantes das coisas vãs, ávidos de recompensas, não se compadecem do pobre, não se importam com os atribulados, não reconhecem o seu Criador. São ainda assassinos de crianças, corruptores da imagem de Deus, desprezam o necessitado, oprimem o aflito, defendem os ricos, são juízes injustos com os pobres e, por fim, são pecadores consumados. Filhos, afastem-se de tudo isso. Perfeição é servir ao Senhor. 6:1 Fique atento para que ninguém o afaste deste caminho da instrução, pois aquele ensinará a você coisas que não pertencem a Deus. 6:2 Se puder carregar todo o jugo do Senhor, você será perfeito. Se isso não for possível, faça o que puder. 6:3 Quanto à comida, observe o que você puder. Não coma nada do que é sacrificado aos ídolos, porque esse é um culto a deuses mortos. B. Celebração da vida. O batismo. 7:1 Quanto ao batismo, procedam assim. Depois de ditas todas essas coisas, batizem em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 7:2 Se você não tem água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar em água fria, faça-o em água quente. 7:3 Na falta de uma e outra, derrame 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 7:4 Antes do batismo, tanto aquele que batiza como aquele que vai ser batizado, e se outros puderem também, observem o jejum. Aquele que vai ser batizado, você deverá ordenar jejum de 1 ou 2 dias. O jejum e a oração. 8:1 Que os jejuns de vocês não coincidam com os dos hipócritas. Eles jejuam no 2º e no 5º dia da semana. Vocês, porém, jejuem no 4º dia e no dia da preparação. 8:2 Não rezem como os hipócritas, mas como o Senhor ordenou no seu Evangelho. Rezem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa a nossa dívida, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. 8:3 Rezem assim 3 vezes por dia. A celebração eucarística. 9:1 Celebrem a Eucaristia deste modo. 9:2 Digam primeiro sobre o cálice: Nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelaste por meio do teu servo Jesus. A-te a glória para sempre. 9:3 Depois digam sobre o pão partido:
Nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da vida e do conhecimento que nos revelaste por meio do teu servo Jesus. A-te a glória para sempre. 9. 4. Do mesmo modo como este pão partido tinha sido semeado sobre as colinas, e depois recolhido para se tornar assim também a tua igreja seja reunida desde os confins da terra no teu reino, porque tua é a glória e o poder, por meio de Jesus Cristo, para sempre. 9. 5. Ninguém coma nem beba da Eucaristia, se não tiver sido batizado em nome do Senhor, porque sobre isso o Senhor disse: não deem as coisas santas aos cães. Agradecimento depois da Eucaristia. 10. 1. Depois de saciados, agradeçam deste modo. 10. 2. Nós te agradecemos, Pai Santo, por teu santo nome, que fizeste habitar em nossos corações, e pelo conhecimento, pela fé e imortalidade que nos revelaste por meio do teu servo Jesus. A-te a glória para sempre. 10. 3. Tu, Senhor Todo-Poderoso, criaste todas as coisas por causa do teu nome, e deste aos homens o prazer do alimento e da bebida, para que te agradeçam. A nós, porém, deste uma comida e uma bebida espirituais, e uma vida eterna por meio do teu servo. 10. 4. Antes de tudo, nós te agradecemos porque és poderoso. A-te a glória para sempre. 10. 5. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, livrando-a de todo o mal e aperfeiçoando-a no teu amor. Reúne dos quatro ventos esta igreja santificada para o teu reino que lhe preparaste, porque teu é o poder e a glória para sempre. 10. 6. Que a tua graça venha, e este mundo passe. Hosana ao Deus de Davi. Quem é fiel, venha. Quem não é fiel, converta-se. Maranatá. Amém. 10. 7. Deixem os profetas agradecer à vontade. C. Vida comunitária. Verdadeiros e falsos pregadores. 11. Se alguém vier até vocês ensinando tudo o que foi dito antes, deve ser acolhido. 2. Mas se aquele que ensina for perverso e expuser outra doutrina para destruir, não lhe deem atenção. Contudo, se ele ensina para estabelecer a justiça e o conhecimento do Senhor, vocês devem acolhê-lo como se fosse o Senhor. 3. Quanto aos apóstolos e profetas, procedam conforme o princípio do Evangelho. 4. Todo apóstolo que venha até você seja recebido como o Senhor. 5. Ele não deverá ficar mais que um dia ou, se for necessário, mais outro. Se ficar por 3 dias, é um falso profeta. 6. Ao partir, o apóstolo não deve levar nada, a não ser o pão necessário até o lugar em que for parar. Se pedir dinheiro, é um falso profeta. 7. Não coloquem à prova nem julguem um profeta que em tudo fala sob inspiração, pois todo pecado será perdoado, mas esse não será perdoado. 8. Nem todo aquele que fala inspirado é profeta, a não ser que viva como o Senhor. É assim que vocês reconhecerão o falso e o verdadeiro profeta. 9. Todo profeta que, sob inspiração, manda preparar a mesa, não deve comer dela. Caso contrário, trata-se de um falso profeta. 10. Todo profeta que ensina a verdade, mas não pratica o que ensina, é um falso profeta. 11.
Todo profeta comprovado e verdadeiro, que age pelo mistério terreno da igreja, mas não ensina a fazer como ele faz, não será julgado por vocês. Ele será julgado por Deus. Assim também fizeram os antigos profetas. 11:12. Se alguém disser sob inspiração, dê-me dinheiro ou qualquer outra coisa, não o escutem. Contudo, se ele pedir para dar a outros necessitados, então ninguém o julgue. Hospitalidade com discernimento. 12:1. Acolham todo aquele que vier em nome do Senhor. Depois, examinem para conhecê-lo, pois vocês têm juízo para distinguir a esquerda da direita. 12:2. Se o hóspede estiver de passagem, dê-lhe ajuda no que puderem. Entretanto, ele não permanecerá com vocês, a não ser por 2 dias, ou 3, se for necessário. 12:3. Se quiser estabelecer-se com vocês e tiver uma profissão, então trabalhe para se sustentar. 12:4. Se ele, porém, não tiver profissão, procedam conforme a prudência, para que um cristão não viva ociosamente entre vocês. 12:5. Se ele não quiser aceitar isso, é um comerciante de Cristo. Tenham cuidado com essa gente. Sustentação do profeta. 13:1. Todo verdadeiro profeta que queira estabelecer-se entre vocês é digno do seu alimento. 13:2. Da mesma forma, também o verdadeiro mestre é digno do seu alimento, como todo operário. 13:3. Por isso, tome os primeiros frutos de todos os produtos da vinha e da eira, dos bois e das ovelhas, e os dê para os profetas, pois eles são os sumos sacerdotes de vocês. 13:4. Se, porém, vocês não têm nenhum profeta, deem aos pobres. 13:5. Se você fizer pão, tome os primeiros e os dê conforme o preceito. 13:6. Da mesma forma, ao abrir uma vasilha de vinho ou de óleo, tome a primeira parte e a dê aos profetas. 13:7. Tome uma parte do seu dinheiro, da sua roupa e de todas as suas posses, conforme lhe parecer oportuno, e os dê conforme o preceito. A celebração dominical. 14:1. Reúnam-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer, depois de ter confessado os pecados, para que o sacrifício de você seja puro. 14:2. Aquele que está de briga com seu companheiro não poderá juntar-se a vocês antes de se ter reconciliado, para que o sacrifício que vocês oferecem não seja profanado. 14:3. Esse é o sacrifício do qual o Senhor disse: em todo lugar e em todo tempo, seja oferecido um sacrifício puro, porque eu sou um grande rei, diz o Senhor, e o meu nome é admirável entre as nações. A vivência comunitária. 15:1. Escolham para vocês bispos e diáconos dignos do Senhor. Eles devem ser homens mansos, desprendidos do dinheiro, verazes e provados, porque eles também exercem para vocês o ministério dos profetas e dos mestres. 15:2. Não os desprezem, porque entre vocês eles têm a mesma dignidade que os profetas e mestres. 15:3. Corrijam-se mutuamente, não com ódio, mas com paz, como vocês têm no Evangelho. E ninguém fale com nenhuma pessoa que tenha ofendido o próximo, que essa pessoa não escute nenhuma palavra de vocês, até que se tenha arrependido. 15:4.
Façam suas orações, esmolas e todas as ações da forma que vocês têm no Evangelho de Nosso Senhor. D. Perseverar até o fim. 16. 1. Vigiem sobre a vida de vocês. Não deixem que suas lâmpadas se apaguem, nem soltem o cinto dos rins. Fiquem preparados, porque vocês não sabem a que hora o Senhor nosso vai chegar. 16. 2. Reúnam-se com frequência para procurar o que convém a vocês. Porque de nada lhes servirá todo o tempo que vocês viveram a fé, se no último momento vocês não estiverem perfeitos. 16. 3. De fato, nos últimos dias, os falsos profetas e os corruptores se multiplicarão, as ovelhas se transformarão em lobos e o amor se transformará em ódio. 16. 4. Crescendo a injustiça, os homens se odiarão, se perseguirão e se trairão mutuamente. Então aparecerá o sedutor do mundo, como se fosse o Filho de Deus, e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. 16. 5. Então toda criatura humana passará pela prova de fogo, e muitos ficarão escandalizados e perecerão. Contudo, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam. 16. 6. Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro, o sinal da abertura no céu. Depois, o sinal do toque da trombeta e, em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos. 16. 7. Ressurreição sim, mas não de todos, conforme foi dito. O Senhor virá, e todos os santos estarão com ele. 16. 8. Então o mundo verá o Senhor vindo sobre as nuvens do céu,